Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos ao estudo 32, o tema do volume 11, o trecho 13 e 14. Então o trecho 13 é do 20 de março de 1912. O todo está em dar tudo a Jesus e fazer em tudo e sempre o seu querer. Encontrando-me no estado habitual, meu sempre amável Jesus fazia-se ver todo sofredor e me disse: Minha filha, não querem entender que o todo está em dar tudo a mim e fazer em tudo e sempre o meu querer. Quando eu obtiver isto, eu mesmo vou empurrando as almas, dizendo a cada uma: Minha filha, toma este gosto, este conforto, este consolo, este descanso. Com esta diferença, que antes de dar-se toda a mim, e de fazer em tudo e sempre minha vontade, se os tomava, eram humanos, em troca depois são divinos. E eu, sendo coisas minhas, já não me dão ciúmes e digo entre mim: se toma o lícito prazer, toma-o porque eu quero eu. Se trata com pessoas, se licitamente conversa, é porque eu quero eu. E se eu não quisesse, ela está disposta e pronta a deixar tudo. E por isso eu ponho as coisas à sua disposição, porque tudo o que faz é todo o efeito do meu querer, não mais do seu. Diz-me, minha filha, o que te faltou desde que me deste tudo? Dei-te os meus gostos, os meus prazeres e todo eu mesmo para a tua satisfação, isto na ordem sobrenatural. E na ordem natural também não te fiz faltar nada, confessores, comunhões e todo o resto. Aliás, tu querendo só a mim, não querias aos confessores tão frequentemente. Mas eu, desejando que abundasse de tudo, quem de tudo se queria privar por mim? Não te prestei atenção. Filha, que dor sinto em meu coração ao ver que as almas não o querem compreender, nem mesmo as almas que dizem as melhores. Então é muito importante esse trecho, porque é uma purificação que Jesus faz na nossa vida. Então vamos lá. O todo está em dar tudo a Jesus e fazer em tudo e sempre o seu querer. Então ele vai falar: minha filha, não querem entender que o todo está em dar tudo a mim e fazer em tudo e sempre o meu querer. Então, quando obtiver isso, eu mesmo vou empurrando as almas, dizendo a cada uma: minha filha, toma agora esse gosto, esse conforto, esse consolo, esse descanso. Com esta diferença, que antes de dar-se tudo a mim e de fazer em tudo e sempre minha vontade, se os tomava eram humanos, em troca depois são divinos. Então, é muito importante, porque é um processo que nós vivemos na divina vontade mesmo. E que antes, assim, que às vezes a pessoa pensa assim: ah, nossa, eu vou dar minha vontade humana para Deus e vai acabar a minha vida, né? Não vou poder ter filho, não vou poder me casar, eu não vou poder participar nas coisas da igreja, né? Tem gente que pode entender isso, né? Pode entender que é uma bola de chumbo nos pés, né? Que, nossa, não posso ver um filme, não posso ir no cinema, não posso tomar um sorvete, nada disso, né? Agora que eu dei a minha vontade humana, meu Deus do céu, não posso nem tomar banho, querer tomar banho, sei lá, o que pode passar na cabeça de alguém, sabe? A pessoa pode ter uma confusão muito grande, né? Achar assim que tudo isso é pecado, é falha, e às vezes por já ter uma cabeça bem escrupulosa, né? E então tá com o marido é pecado, ter intimidade com o marido é errado, vestir uma roupa que agrade o marido é errado.
e tantas coisas que pode passar na cabeça da pessoa por muito escrúpulo, né? Aquela coisa assim, muito assim, da bolha católica, muito forte, né? Impregnado nela, né? E ela não consegue ver santidade, né? Nessas coisas. Mas por que que Jesus assim revela, ele quando vem falando, quando você dá a sua vontade humana para ele, né? Querendo só a vontade dele, então é porque quando a gente faz essas coisas, igual ele falou assim, quando antes a gente tomava essas coisas, a gente não faz, a gente fazia os nossos interesses. Não era a intenção pura de agradar a Deus, entende? Muitas vezes eu ir na igreja e tomar aquele gosto de ir na missa, de cantar na missa, seja alguém que canta, de ler, de ser ministro, qualquer coisa, para a pessoa era um prazer, porque era o momento que ela se aparecia, né? O momento que ela tinha aquele gosto, né, de mostrar serviço, de mostrar que tá lá, achava bonito vestir aquela roupa de ministra, né? E desfilar pela igreja, as pessoas ver ela e o padre notar ela, né? Então, assim, então, assim, são coisas assim que a pessoa fazia questão e não abria mão como uma paixão, porque ela colocava na frente de Deus, como um Deus, né? Seja um marido, seja um filho, seja a casa, entendeu? Então ela buscava aquilo de uma forma egoísta, porque quando a gente está na nossa vontade humana, sempre tem um interesse errado, sempre tem ali, a gente faz na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, de uma forma desordenada, e às vezes você deixa de fazer um bem para fazer o seu gosto, aquilo que te dá gosto. Então, eu quero ver série agora e ficar o dia todo na Netflix. Não importa se a casa está de perna pro ar, não importa se meu marido está reclamando de alguma coisa, não importa se eu tenho compromisso com alguma coisa, agora eu quero esse gosto. Então, assim, a gente fazer as coisas como pessoas assim, ele fala assim, que quem está na vontade humana é como um usurpador dos bens dele, porque a pessoa toma aquele prazer para ela como alguém que está roubando, entende? Para satisfazer o seu ego. E é muito ingrata, é muito egoísta, faz aquilo que dá prazer, aquilo que é para si mesmo, né? E não se importa com Deus. Não agradece a Deus, não reconhece que é Deus que está dando aquilo, entendeu? É ela sozinha fazendo tudo. Eu é que sei, eu é que quero. Então é muito o eu dela que move as ações dela. Então ela faz o gosto dela, ela toma essas coisas de um modo humano, entendeu? Ela, como o humano pensa naquele momento, ela não pensa divinamente quando ela está ali vendo aquela TV, aquele filme, né? Ela não pensa divinamente quando ela está na igreja, é totalmente humano. É uma coisa que ela faz questão, é compaixão, é com apego. E se faltar isso, ela fica muito com raiva. Se ela não conseguir ver a série dela e ficar sem internet, ela vai ficar com muita raiva naquele dia. Se a energia acabar, ela vai ficar com muita raiva. Se na igreja não chamarem ela, não falarem o nome dela, ela vai ficar com muita raiva. Então, assim, se alguém é uma coisa assim que, como o gosto é dela, se faltar, ela vai ficar brava. Ela não vai aceitar que falte porque aquilo ali é uma coisa que ela faz questão, entendeu? E ela não está pensando em Deus quando ela está fazendo aquilo. Às vezes pode ser até na igreja, a pessoa não está pensando em Deus, o pensamento dela ser outro, né? Ser em ser maravilhosa, em ser perfeita no que ela está fazendo, mas assim, para ela mesma, não por Deus, por amor a Deus. Então, é um gosto próprio ali, uma paixão que ela faz questão. Eu faço questão de estar com meu marido para que ele não me traia, para que ele não olhe para outra mulher, para que ele me considere, para que ele me elogie. Então é sempre buscando a si mesmo. É por um fim humano, não é eterno, não remete a Deus, não é para a glória de Deus, não tem esse conhecimento que faz a pessoa remeter aquilo a Deus, que é por amor a Deus, e ela não busca saber o que Deus quer também naquilo, né? Não é porque Deus quer que ela faça aquilo naquele momento, ela não associa a Deus aquilo ali, porque eu quero fazer. E se eu não quiser, eu não quero, entendeu? Eu vou comer tal comida porque eu quero essa comida hoje, eu faço questão dessa. Então se torna ilícito o prazer dela, né? Deus não está feliz porque o coração dela não está voltado para Deus, a intenção dela não está pura
somente voltada para a vontade de Deus, né? Entendeu? A intenção dela é outra, né? Então, Deus não pode ali misturar com aquilo e dizer: "Ah, isso é meu, eu assumo isso como coisas minhas", não posso. Então, quando ele está olhando essa alma, ele vê uma individualidade dele, né? Deus quer uma coisa, ela outra. Então, ela está sempre contrariando, ela está sempre oposta a ele, né? Ela não olha para a mesma finalidade dele, ela não preocupa em fazer aquele ato olhando para a finalidade do qual Deus pensou aquilo, né? Não, entendeu? Quem ela busca naquele ato é ela mesma, sua própria satisfação. Então, ele precisa fazer um processo de amargar muitas vezes essas experiências e parece que está te reprovando, porque não quer que você tenha aquilo. Mas ele às vezes amarga para que da próxima vez que você tiver acesso àquilo, seja por amor a ele. Por exemplo, às vezes ele amarga a sua pastoral, né? Amarga uma situação sua lá na igreja, na pastoral que você participa, tirando o seu gosto de estar ali, né? Parece que você perdeu a vontade de estar ali, parece até que você é tão contrariado nessa pastoral que outras pessoas são favorecidas no seu lugar, que outras pessoas são faladas, consideradas, e você parece que se sente um zero à esquerda, do nada. Uma pessoa que antes talvez era muito considerada, solicitada, começa a não ser mais, e Deus vai amargando, 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 e parece assim que, nossa, Deus não quer mais que eu trabalhe na igreja? Nossa, então eu tenho que sair? Então, Deus não quer mais, então, que eu esteja aqui? Deus não me quer aqui? É uma mensagem que está me mandando? Não, não isso, não isso. Mas Ele quer te purificar para que você faça pela intenção correta, só por amor a Ele. Que enquanto você lá no fundo está pensando em você ali se vendo, Ele precisa amargar, né? Ele precisa permitir que alguém, uma contrariedade, entendeu? Porque lá no fundo do seu coração, o pensamento que te move não é somente por Deus, porque Deus quer. Eu só tô indo porque Deus deseja. Não, eu quero, porque eu quero mostrar serviço, eu quero que ninguém depois me cobre, eu quero que o padre veja o que eu estou fazendo. Eu quero estar na foto lá depois de quem participou de tal retiro, de tal coisa, de tal. Então, tem alguma coisa do eu, do humano. Não é o divino que está te movendo. E ele é ciumento nosso, né? Porque nós, mesmo dissemos que queremos ser dele, nós é que falamos, na nossa liberdade, decidimos, fizemos os 31 dias com Maria, e a gente falou, não quero mais viver a minha vontade humana. Então, ele vem com tudo. Então, você não disse que quer dar tudo para ele, porque dar sua vontade humana é dar tudo. Então ele vem com tudo, né? Mas aí ele vê que no seu coração tem deuses, tem altares sendo levantados aí para outros deuses, que é o seu ego, que é você se vendo bonita em alguma coisa, que é o apego a marido, a filho. Então, assim, ele tem que amargar até as coisas na sua casa. E Jesus faz muito isso na minha vida, né? Não é que ele está dizendo, invalidando o que eu vivo, né? Não é que ele está dizendo para mim assim, ai, a vida na divina vontade é um peso, quando fazer a vontade de Deus significa acabar o casamento, então eu tenho que entregar meu casamento para Deus. A partir de hoje que eu viver na divina vontade, Deus vai levar meu marido embora, meus filhos embora, vai me deixar sem casa, sem teto. Não é isso, né? Mas aquilo que você olha e faz questão, muitas das vezes ele amarga você na sua casa, né? E permite um problema lá, que você que tinha aquele gosto pela sua casa, fica com desgosto, porque você era uma pessoa muito apegada à limpeza, à ordem, mas assim, de uma forma exagerada. É que o gosto seu por falar, eu limpei, eu deixei tudo bonito. Aí ele permite, nossa, parece que o lugar nunca fica limpo, sempre tem amargura na casa, é um problema. Dá problema na encanação, dá problema de filtração, dá problema na energia, dá problema na parte elétrica. Tem esse gasto, tem esse problema, tem isso. Aí ele parece que tá tirando isso, né, de você, assim, de certa forma para tirar de você tanto esse foco, esse gosto, e você parece que amarga, entendeu? Para que você só faça por ele. Então, quando ele mesmo é que vai. Então, não vai ser mais uma coisa que ele vai sentir depois ciúme. Quando você estiver limpando a casa, quando você já desapega
de fazer por você mesmo. Eu faço questão que não tem um copo na pia, que senão eu fico louca, eu fico neurótica, eu não consigo dormir, eu vou ficar conseguindo dormir do pânico, se ficar um copo na pia. Quando você é uma pessoa assim, livre, leve e solta, vamos dizer assim, né, nesse sentido, desapegada, desprendida, já não tem mais aquele Deus, não tem mais aquele muro, não tem mais aquela coisa atrapalhando. Ele não tem mais ciúme de você, porque ele viu que desprendeu o seu coração daquele apego. Então, ele vai falar: agora limpa, toma, pode tomar essa tarefa aí, pode fazer, porque não é mais uma coisa, e ele tá com você ali, né? Porque não é a coisa mais estranha, porque naquele momento ali, o que te move é o divino, não é o humano, entendeu? Então, é divino aquilo que você tá fazendo, a limpeza na sua casa. Porque mudou, o que que mudou? A intenção, o entendimento, o que você pensa quando você vai fazer. A intenção com que você faz é só por amor a Deus. Então, quando você vai limpar, não é uma coisa que você faz questão que tem que ser no seu horário também, tem que ser do seu jeito, e que você fica louca e vai morrer se tiver um copo na pia, não, entendeu? Então, o que te move é um amor a Ele. Então, quando você vai fazer, você vê, tá na hora de limpar, você vai, não tem. Ele tá ali fazendo aquilo com você. E não tem paixão te movendo, né? Um apego, mas é um amor puro por ele mesmo. E você não tá com aquela paixão e tomar. Todo mundo tem que elogiar e falar que a casa ficou muito limpa e reparar o que eu fiz e agradecer pelo que eu fiz. Entendeu? Isso é em muitas coisas na nossa vida. Qualquer coisa que tenha um eu, que tenha uma paixão, que tenha fazer questão. Só que quando não é mais, né, não é uma coisa assim que você coloca acima de Deus, que é uma coisa que ele já purificou, né? Ele, então não tem ciúme. Então ele próprio, você vai ver assim, você vive, é, você não tem assim uma programação, né? Você de fazer questão de nada, né? Você acorda, reza e aquilo que a divina vontade própria dispõe para você, né? Então, não tem problema nenhum, por exemplo, você virar para você e falar assim: agora tome esse descanso. Não tem problema nenhum se dormir na sua cama. E se eu vou tirar um cochilo à tarde para descansar, não tem problema. É ele mesmo que tá tomando aquele descanso com você. Toma esse de conforto agora, toma esse descanso. Toma essa comida gostosa aí para você comer. Pode assistir a TV, tá assistindo junto com você. Porque qual que é a diferença? Porque você agora se deu totalmente a ele, só faz tudo por ele, só pensa nele, não coloca nada acima dele. E se acontecer, por quê? O que que ele vai ver no seu coração? Você não faz questão de nada. Se no ato de você fazer isso também, ah, eu vou tomar esse descanso agora, vou ver uma TV, não tem problema. Ah, mas acabou a energia na hora, a TV estragou. Tanto faz, tanto fez para você, você não vai ficar chateada porque tudo é a vontade de Deus. Você não vai ficar desesperada, né? Então ele pode falar porque a alma já está assim, livre de contaminação do humano, do eu, entendeu? É purificado, porque a nossa vida, né? A gente tem que entender o seguinte: nós somos um ato de Deus, e a nossa vida, tudo que ele nos dá, entendeu? Tudo é graça dele. Você tem como assistir um filme na sua casa, você tem uma energia elétrica, você tem uma casa para limpar, você tem um marido, os filhos, você tem uma missão na igreja, tudo é graça dele, né? Não é pecado essas coisas, mas o pecado é o homem colocar isso acima de Deus, né? É quando o homem faz isso com egoísmo, é quando o homem faz isso pensando, é eu que estou fazendo. Entendeu? Pensando naquilo, fazendo aquilo, mas não por um amor verdadeiro a Deus, buscando a honra de Deus, não pela finalidade correta, olhando para o divino. Mas quando se a pessoa é purificada e está vendo as coisas do jeito certo, com a finalidade correta das coisas, essas coisas o próprio Deus pode dizer: é eu que estou em você, é eu que estou fazendo isso em você. É eu que estou descansando agora, é eu que estou te propiciando esse conforto, essa viagem, esse passeio. Entendeu? E tu vai falar com esta diferença que antes de dar-se toda a mim e de fazer tudo e sempre a minha vontade, eu tomava
eram humanos, em troca depois são divinos, e eu sendo coisas minhas, já não me dão ciúmes e digo entre mim, se tomo lícito prazer, tomo porque quero eu. Entende? Então você entende assim que é Deus em você vivendo, é Deus em você respirando, é Deus em você vendo aquele filme. Você não vai ver aquele filme com o mesmo pensamento de antes. É Deus em mim limpando a casa, é Deus em mim lá na igreja, entendeu? Mas se também der errado, tudo bem. Se não sair tão bem assim, chegar lá dar algum problema, tudo bem, né? Entendeu? Porque não é uma coisa do ser humano ali, eu me vendo fazer. Eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer que eu fiz, né? Então, se trata com as pessoas, então, se licitamente conversa é porque quero eu, entende? E se eu não quisesse, ela está disposta e pronta a deixar tudo. Então, essa pessoa também está disposta, ela não está com o rabo preso e também presa a nada. Se o Senhor também permite uma situação em que você, por exemplo, é retirado de uma pastoral, você também está disposta a aceitar, por amor a Deus também. Se Deus permite também que você combine algo com alguém, e você faz, é porque Deus quer, né? Parece que Deus quer que a pessoa me chamou para ir com ela em um lugar, pediu, né? Se eu poderia ir com ela. Então eu vou porque Deus quer que eu vá. Mas de repente depois a pessoa me liga e fala, não vai dar mais para mim, não. Eu chamei outra pessoa para ir comigo. Tudo bem também, você está disposta a deixar aquilo sem ficar com paixão. Poxa, mas eu já arrumei, já me preparei, meu Deus do céu, eu já estava na expectativa de ir lá com ela, eu queria tanto estar lá com ela, era uma oportunidade. Então você é aquele nada, né? Então, aquela liberdade, seja o que Deus quiser, tanto faz, tanto fez, né? Tanto faz, tanto fez. E por isso eu ponho as coisas à sua disposição. E aí, como ele vê que você é tão assim, ele não tem problema com nada. Ele faz questão de dispor situações para você, porque você não vai ofendê-lo, né? Entendeu? Você não vai ofendê-lo, você só faz por amor a ele mesmo. Se dá certo, deu, se não deu, amém. Porque tudo que faz é todo efeito do meu querer, não mais do seu. Diz-me, minha filha, o que te faltou desde que me deste tudo? Então, e tá dizendo, mostrando pra Luísa, né? Que nem ela pode dizer que falta tudo pra ela, né? Porque, não é porque você vai pensar assim, mas se a pessoa se entrega à vontade divina, né? Tira tudo pra ela, vai faltar tudo, né? Sei lá, né, gente? Pode ter pessoas que têm problema com falar a vontade de Deus. Imagina que fazer a vontade de Deus a pessoa vê como um peso, né? A pessoa vê como um peso. A pessoa acha que vai acabar a vida dela assim, né? Porque ela não entende, né? Aí vai falar, não, eu dei os meus gostos, os meus prazeres, e tudo é o mesmo para a tua satisfação. Isto na ordem sobrenatural, né? Que é a aparência sensivelmente, toda essa realidade que trabalhou na alma dela. E na ordem natural também, não fiz faltar nada, né? Porque não faltou o confessor lá para ela, a comunhão para ela e todo o resto. Aliás, tu querendo só a mim, não querias aos confessores tão frequentemente. Mas eu desejando que abundasse de tudo, quem tudo me queria, então ela não fazia questão, ela não precisa dos confessores frequentemente, não, mas eu falei assim, não, eu não deixo. Eu é que cuido de você, eu não deixo. Você pode não fazer questão, mas eu faço questão que você tenha. E é verdade, eu vejo que Jesus assim faz questão que eu tenha doce para me comer. Eu tô falando de coisa natural também. Ele faz questão que eu tenha é, um pão, um biscoito para tomar café. Ele faz questão de fazer coisas carinhosas para mim, né? Usando através do meu marido, de me dar um sorvete, algo assim, sabe? E mesmo eu falando assim, Senhor, eu não faço questão não, tendo ou não tendo, o que eu tiver aqui para comer. Mas ele faz questão de não deixar faltar nada. E as ajudas, tanto na ordem sobrenatural, que são as luzes,
E se não é ele falando comigo, ele usa de pessoas que me orientam. E não deixa eu na escuridão, né? Não me deixa na escuridão de não entender. Eu posso passar por um processo difícil de alguma situação, né? E que eu não estou compreendendo naquele momento, mas ele não me deixa. Ele faz questão de cuidar de cada situação da minha vida. Ele faz questão que não me falta ajuda sobrenatural, seja uma purificação que ele tenha que fazer, né? Ah, por exemplo, uma coisa muito forte que Jesus está fazendo na minha vida, que é purificar, até do apego, já não, para que eu não seja apegada na maternidade à minha filha, que pode se tornar uma paixão, né? A maternidade. Você ser muito apegada ao filho, né? Ter aquele gosto, aquele fazer questão, né? De ter o seu filho sempre te admirando, né? De querer sempre o amor, o afeto, de querer sempre, sim, ser aquela pessoa indispensável, né? Ele, ele vê, nossa, o coração da Ruth, eu preciso trabalhar ali para não deixar ter uma paixão nela, eu já quero purificar ela na maternidade dela para que ela espiritualize tudo, pra, porque eu sou ciumento, né, do coração dela, eu vejo que ela precisa dessa minha ajuda, então ele vai me dar todas as graças para que eu não saia da ordem da luz, na parte sobrenatural, de me faltar luzes e ajuda. E ele usa dos meus irmãos de comunidade, de grupo, né, que me orienta e me ajuda. Muito, 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 para justamente não me faltar luz. Jesus não me deixa sem resposta. Jesus não me deixa sem resposta. Entendeu? Jesus não me deixa sem orientação. Jesus não me deixa numa confusão. Entendeu? Ele me ajuda muito em todas as coisas na minha vida. E então isso ele cuida de nós. Igual ele tá falando assim, deite os meus gostos, os meus prazeres e todo eu mesmo para a tua satisfação. Ele me dá ele mesmo o tempo todo. Eu não me falta Jesus, não me falta comunhão da luz, do entendimento. Ele me cerca de luz, ele me ajuda, ele cuida de todos os detalhes da minha vida, da minha alma, né, daquilo que tem que ser trabalhado. Ele cuida do meu psicológico, tá? Quando é uma situação muito confusa e que ele vê a Ruth precisa de ajuda e agora eu vou permitir uma defesa para ela, poderosa, né? Pro bem, para uma situação que ela precisa disso. Então ele é muito bom comigo. Ele cuida para que não falta, né, na minha vida, a ajuda necessária em nada, né? Ele cuida para que eu tenha lucidez, né? Quando ele vê que é uma coisa que está muito difícil, ele fala, não, tem que ajudar ela, né? Ele não deixa faltar nada, nem no campo sobrenatural e nem no campo natural. Mesmo que eu passe por dificuldades, né? Na ordem natural, né? Não é tudo assim 100%, porque tem o elemento do equilíbrio da justiça, tem o elemento normal. Mas ele cuida de todos os detalhes, né? Ele é muito bom, ele provê, né? Então é muito incrível. Ele provê aquilo também que eu preciso para uma ordem ali acontecer também no ambiente que eu vivo, né? Então ele me ajuda para me dando luzes também dentro de uma ordem natural ali. Olha, filha, sua criança está com esse problema para alimentar, faz isso vai te ajudar. Vai ajudar. O médico estava falando comigo, a criança está com dificuldade para engordar. O médico passou uma fórmula para mim, mas fórmula é caríssima. Eu falei, não, se eu não tenho condição de ficar com essa criança amamentou esse tempo todo, agora que eu vou comprar fórmula, eu não tenho condição de ficar comprando fórmula, né? Porque ainda tá devagar na alimentação. E o médico falou, tá com baixo peso. E Jesus falou para mim, não, faz mingau. Dá mingau para ela, né? E ele me dá outras ideias, né? Me dá outros elementos. E tá dando certo. Então, assim, não me falta luz, não me falta ajuda. E ele pode falar através do meu marido, das pessoas ao meu redor, do meu sogro, da minha sogra, das pessoas do grupo. Ele não me deixa sem ajuda, em nenhum sentido. Então, assim, isso é pura verdade que está nesse trecho, né? Por quê?
né? Porque também que é assim, você tem a intenção de só estar atenta para ele, né? De ele também não quer coisa assim, que seja uma coisa que te perturba demais e que deixe você muito concentrado no humano, assim, né? Tão com a cabeça lá que tire, de certa forma, a sua lucidez, a sua capacidade ali de. Tome muito o seu tempo, né? Porque você tem o desejo de dar toda a atenção para ele, você quer dar tudo para ele. E tem que falar, para ela me dar tudo também, eu tenho que ajudar nisso, porque ela tá tendo esse problema, isso e aquilo. Então, ele fala assim, ó, cuida de mim que eu cuido de você. Então, aquilo que é necessário, pode ter certeza, tá? Então, é isso. É pura verdade esse trecho aqui, né?